Boa tarde, terceiro ano. Como estão vocês? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam cada vez melhor. Então, olha só, hoje nós vamos fazer uma correção de uma atividade de História e Geografia que foi para casa. Essa atividade está lá na página 142, então nós vamos corrigi-la agora. O número 1. Faça o que se pede a seguir. Leia as frases abaixo, utilize a letra C para marcar as que estão corretas e I para marcar as incorretas. Então, olha só. A primeira, a maquete representa o espaço por meio de miniaturas. Sim, a maquete representa, um espaço por meio de miniaturas. Então, essa resposta está correta, porque nós fazemos pequenos prédios para representar um espaço. A segunda alternativa, a planta baixa representa o espaço numa folha de papel, como se fosse um desenho. Sim, eu espero que você já tenha feito também a planta baixa, que tenha dado certo aí a planta de vocês. Vocês representaram a escola através de um desenho, não foi isso? Então, essa resposta está correta. A letra C. A planta baixa representa o espaço na visão oblíqua. Não, ele não representa o espaço na visão oblíqua, ele representa o espaço na visão vertical, não é isso? Então, essa resposta está incorreta. A letra D. A sala de aula e a escola podem ser representadas por meio de plantas baixas? Sim, podemos, né? Tanto é que vocês fizeram essa representação. Então, essa resposta está correta. A letra B. Se houver alguma frase incorreta, reescreva abaixo corrigindo-a. Então, aqui está incorreta, né? A terceira alternativa está incorreta. Então, corrigindo, ela vai ficar assim. A planta baixa representa o espaço na visão vertical, correto? Então, vamos lá para a próxima. Todos fizeram? Deu tempo de corrigir? Ótimo. Então, olha só, o número 2. Observe as plantas baixas, encontre a que representa a escola descrita por Felipe e circule-a. Então, vamos ver lá. O que o Felipe quer nessa escola, na planta baixa? Nossa escola tem 8 salas de aula, uma quadra de esportes, 2 laboratórios de ciências, diretoria, cantina e uma grande biblioteca. Nas imagens que nós temos a seguir, olha só, a primeira imagem, nós temos 8 salas de aula, temos a cantina, a biblioteca, os 2 laboratórios, mas não temos a quadra de esportes. Então, não é essa a alternativa correta que o Felipe quer. Vamos ver a letra B. A letra B também temos 8 salas de aulas, temos 2 laboratórios, olha só, temos a cantina e nessa nós temos a quadra de esportes. Mas o que está faltando? O que tinha na anterior? A biblioteca. E nessa aqui nós já não temos a biblioteca. Então, também não é essa a alternativa correta, porque está faltando a biblioteca. A letra C. A letra C é uma resposta correta. Por quê? Nós temos as 8 salas de aulas, temos a biblioteca, a cantina, os 2 laboratórios, a quadra de esportes e a sala da diretoria, certo? Então, a resposta correta é a letra C. Então, circulem aí a letra C para que vocês façam essa resposta corretamente. O número 3. A turma do Luan foi conhecer um museu de arte e cultura indígena. Nesse museu, a planta baixa fica logo na entrada do prédio para que as pessoas saibam onde estão e consigam se deslocar rapidamente para onde desejam ir. Os amigos foram, então, olhar a planta para planejar o trajeto que fariam. Então, olha só, vamos ver o que vai pedir lá para vocês. A letra A. Primeiro, a turma quer conhecer a sala onde estão os utensílios de caça e pesca.
Com um lápis verde, trace o caminho mais curto para que a turma que está na entrada chegue ao local desejado. Então, vocês vão pegar o lápis de cor verde e nós vamos traçar esse trajeto da entrada até a sala de utensílios de caça e pesca. Olha só, a professora fez um traçado aí para vocês. Espero que vocês tenham feito da mesma forma. É o local mais curto, né, para chegarmos à sala de utensílios de caça e pesca. A letra B. Depois, a turma quer visitar a sala onde estão os cocares. Com um lápis azul, trace o caminho mais curto da sala dos utensílios de caça e pesca à sala dos cocares. Então, vamos retornar lá. Olha só, vocês vão sair lá da sala de utensílios e vir aqui para a sala dos cocares, traçando com o lápis de cor azul, fazendo esse trajeto, o trajeto mais curto da sala de utensílios até a sala de cocares, certo? A letra C. A turma também quer visitar a sala dos adornos de pernas e braços, depois de visitar a sala dos cocares. Com um lápis preto, trace o caminho mais curto da sala dos cocares à sala de adornos de pernas e braços. Então, vamos retornar lá no nosso mapa do museu. Então, olha só, vocês vão sair da sala dos cocares, com o lápis preto, vocês vão fazer esse trajeto, da sala dos cocares, indo até a sala dos adornos de pernas e braços, certo? Então, vocês vão quase que fazer um caminho em linha reta aí, até chegar à sala dos adornos. E a letra D. Uma família que acaba de chegar ao museu quer conhecer primeiro a sala dos adornos de pernas e braços. Com um lápis vermelho, trace o caminho que ela deverá percorrer da entrada até o local desejado. Então, esse nós vamos partir da entrada. Ele está chegando, a família está chegando ao museu, então, da entrada à sala dos adornos de pernas e braços. Então, com um lápis vermelho, vocês vão fazer esse traçado para que a família chegue a essa sala, certo? Combinado? Todos vocês fizeram a atividade? Fizeram a correção certinho? Muito bem, parabéns! Então, agora, nós vamos continuar na nossa apostila. Nós vamos passar para o capítulo 5, que é a história da minha escola. O capítulo 5 de vocês está lá na página 145. Então, agora vocês vão só passar uma folha adiante aí e nós vamos para a página 145. Combinado? Então, olha só. Na página 145, nós temos duas imagens. Quais são essas imagens? Olha só. A imagem 1, a Rua 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro, em 1890. É uma foto de Marques Ferrez. Então, a imagem 2, a mesma rua, a Rua 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro, só que essa foto já foi retirada em 2009. É uma foto de Léo Burgos, certo? Então, nós temos essas duas imagens aí. Então, vamos seguir para a próxima página. Atividade. Descreva a imagem 1 a partir dos itens abaixo: ruas e calçadas, prédios e vestimento das pessoas. Então, olha só, essa é uma atividade que nós íamos discutir, nós vamos somente discutir sobre ela. Como? Não tem como a gente estar fazendo esse bate-papo, trocando essas ideias, que a professora gostaria muito de, nesse momento, ouvir a opinião de vocês sobre as duas imagens que nós temos na página anterior. Como isso não é possível agora, a professora vai fazer com vocês um breve relato das imagens que nós temos na página anterior e vocês vão, assim, prestar atenção nessas duas imagens, certo? Quero que vocês prestem atenção. Mesmo nós não estamos podendo fazer essa troca de ideias juntos, a professora quer que vocês prestem atenção para que vocês descrevam as imagens juntamente comigo. Então, vamos retornar? Olha só, as ruas e calçadas, lá na imagem 1. Como eram as ruas e calçadas lá na imagem 1? Então, olha só, vamos observar essa imagem. As ruas são largas e recortadas por trilhos de bondes. As calçadas, em alguns trechos, são estreitas, em outros, não muito.
estão em bom estado. Vocês podem observar que não tem nenhum problema na rua, né? O asfalto tá legal, então tem alguns carros andando aí na rua, algumas pessoas, certo? A segunda questão, o que está pedindo? Como está os prédios que ocupam aqui essa imagem? Olha só, no prédio que aparece em primeiro plano, que é esse primeiro prédio que vocês estão vendo aqui na tela de vocês, há 3 andares. No térreo, há portas altas com a parte superior em forma de arco. No segundo andar desse primeiro prédio, há janelas retangulares, tendo na parte superior um detalhe também em forma de arco. No terceiro andar, já que nós podemos ver só uma partezinha do terceiro andar, quase não é possível a gente enxergar o terceiro andar, só dá para ver uma partezinha dele mais ao fundo. Mas nesse terceiro andar, há janelas ou portas, né? Não dá para identificar muito bem, que ficam mais afastadas da fachada e sacadas. O prédio ao lado desse que nós estávamos analisando, ele parece ter 2 andares, não é isso? As portas do térreo, que é do primeiro andar, parecem ser altas e com pequenas janelas sobre elas. No segundo andar, há janelas retangulares bem altas. Então, vocês podem ver lá que nós temos algumas janelas que são bem altas mesmo. O telhado é todo cercado por uma espécie de grade e não dá para a gente visualizar muito bem como é o telhado. A letra C vai perguntar para a gente o seguinte: e as vestimentas das pessoas? Como que está a vestimenta dessas pessoas aqui? Como elas estão vestidas? Vamos lá, vamos dar uma observada como essas pessoas estão vestidas. Adultos e crianças com calça comprida e paletó. E os adultos, eles usam chapéu. Vocês estão vendo lá? Eles estão usando um chapéu, todos eles, os adultos, né? As crianças, às vezes, aqui na imagem não dá para perceber. Então, olha só. Agora vamos ver a segunda imagem. A segunda imagem, agora vamos lá. O número 2. Quais são os dados de identificação da imagem 1? Ou seja, que lugar ela retrata e quando foi produzida? Quando? Olha só, a imagem retrata a rua 1º de Março, que é o que a professora já havia lido para vocês anteriormente. Então, a imagem retrata a rua 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi produzida em 1890 por Marc Ferrez. Então, vejam só, é uma imagem bem antiga, né? De 1890. Uma imagem essa foto foi feita há muitos anos atrás. O número 3. O que mais chamou sua atenção na imagem 1? Bom, então essa é uma resposta pessoal. Eu queria que vocês dessem uma olhada nessa imagem e depois pensassem aí com vocês. O que é que mais chama atenção nessa imagem 1 que vocês estão observando aí? O que vocês acharam interessante nessa imagem? Então, é isso agora que vocês vão observar. O número 4. Quais são os dados de identificação da imagem 2? Que lugar ele retrata e quando foi produzida? A imagem 2, ela também retrata a rua 1º de Março. Então, nós vamos lá na imagem 2. Olha só, do lado ali também tem uma pequena legenda que está falando sobre isso. A imagem 2 retrata a rua 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro. Ela foi produzida em 2009 por Léo Burgos. Então, já foi uma outra pessoa que fez a foto do mesmo local, só que em anos diferentes. Então, vejam que foi uma em 1890 e a outra já foi em 2009. O número 5. Agora descreva a imagem 2 a partir dos itens abaixo. Ruas e calçadas. Como são as ruas e calçadas lá na imagem 2? As ruas são largas, as calçadas não são muito estreitas, estão em bom estado, não é isso? Olha só, a pavimentação da rua já é diferente da rua 1. E agora, os prédios. Como será que estão os prédios agora na imagem 2? Do lado direito da rua,
no prédio que aparece em primeiro plano, há 4 andares. No térreo, há portas altas, com a parte superior em forma de arco. No segundo andar, há janelas retangulares, tendo na parte superior um detalhe. Vejam lá, tem alguns detalhes aí que não dá para a gente identificar muito bem, né, quais são esses detalhes, mas são muito bem trabalhadas essas janelas, né, que estão aí no segundo andar. No terceiro andar, há janelas ou portas que ficam mais afastadas da fachada e sacadas em cada uma e as sacadas em cada uma delas. No quarto andar, há uma sequência de janelas simples. Também dá para a gente observar pouco o quarto andar, né? Ele também já quase não dá para a gente ver muito detalhe dele. Janelas simples e pequenas, em formato retangular. O prédio ao lado parece ter 6 andares, que é aquele prédio que está de cor meio creme, meio amarelada, uma cor ocre. Então, esse é o outro prédio. As portas do térreo parecem ser altas e com pequenas janelas sobre elas. No segundo andar, há janelas retangulares bem altas, então quero que vocês observem bem esses detalhes. Nos outros andares, há janelas retangulares, cada vez menores. Do lado esquerdo da rua, há prédios de muitos andares, de diversos tipos. Então, tem prédios mais altos, outros mais baixos. Vejam que a iluminação da rua também já é diferente. Então, nós temos uma outra visão daquela imagem que era mais antiga, né? Uma imagem do passado, de prédio, de uma mesma rua, mas de que foi uma imagem do passado e uma imagem que nós temos agora, que é a atual. E como é o vestimento das pessoas que estão agora aqui nessa rua e na segunda imagem? Há pessoas com calça comprida, camiseta, short, camiseta e chinelo. Então, assim, bem diferente da primeira, né? Que eram só de calça, paletó, roupas mais longas. Agora não, nós temos uma variedade de vestimentas aí. O número 6. E nessa imagem, o que mais chamou sua atenção? Também é uma resposta pessoal. A professora também quer que vocês observem aí nessa imagem o que chama a atenção de vocês. Qual que é o detalhe que vocês acharam mais interessante aí nessa imagem? O que chamou a atenção? Certo? Então vamos lá, observem bem para depois a gente trocar uma ideia sobre isso quando nós retornarmos. O número 7. Essas duas imagens revelam o mesmo lugar, mas em épocas diferentes. Compare e responda. A letra A. Qual é a imagem mais antiga? Então, olha só, qual dessas duas imagens é a mais antiga? O que vocês acham? A imagem 1 ou a imagem 2? Com certeza, a imagem 1 é a imagem mais antiga, não é isso? A letra B. E qual é a imagem mais recente? Se a imagem 1 é a mais antiga, a imagem 2 é a mais recente. Ela é de 2009 e a imagem anterior ela é de 1890. Então, é uma imagem, a imagem 2 é uma imagem mais recente. Então, olha só, quantos anos se passaram entre a primeira e a segunda imagem? Então, olha só, a primeira imagem, de que ano ela é? 1890. E a segunda imagem é de 2009. Então, se nós fizermos essa diferença de 2009 para 1890, nós teremos uma diferença de 119 anos. Então, a imagem 1, ela é anterior à imagem 2 a 119 anos. Então, vejam só, é para ter muita diferença, né? Porque foi um período longo. 119 anos se passaram entre a imagem 1 e a imagem 2. A letra D. Em relação aos aspectos físicos dos prédios, do entorno e das pessoas que aparecem nas imagens, o que permaneceu e o que mudou? Então, vamos lá. O que permaneceu e o que mudou entre as duas imagens? O formato das ruas e calçadas permaneceu. Às vezes mudou o tipo de asfalto, alguma coisa, mas o formato continua sendo o mesmo. Mas o tipo de pavimentação mudou. Alguns dos antigos prédios foram preservados. Então, olha só, eles preservaram alguns prédios que eram mais antigos, só fizeram uma remodelagem nele, né? Só mudou alguns aspectos, mas
preservaram prédios antigos. Pode-se ver as mesmas portas e janelas do passado, contudo, sofreram reformas. Essas portas e janelas, se a gente observar nas duas imagens, são as mesmas, elas só foram reformadas. Às vezes mudou alguma coisa, pintou, mudou um detalhe, mas preservaram as imagens anteriores, né? O que era mais antigo permanece. Foram ampliadas, passando a contar com mais andares. Alguns prédios deixaram de existir e outros foram construídos. As vestimentas também são bem diferentes. Então mudou muita coisa, né? Mas em 119 anos, realmente era para ter mudado muita coisa, não é verdade? Então, olha só, espero que vocês tenham feito uma boa análise entre essas duas imagens e que a professora tenha conseguido ajudar vocês a visualizar esses detalhes que tem entre uma imagem e outra, certo? Então, agora, passando dessa atividade, nós vamos lá para a próxima questão. Os espaços também têm história. Ao observar os detalhes nas imagens que abrem o módulo, você percebeu marcas do tempo, ou seja, pistas do passado nos prédios, em seu entorno e na vestimenta das pessoas. Algumas características permaneceram e outras se modificaram. Essas marcas são importantes porque revelam que determinado lugar passou por transformações, ou seja, revelam um pouco da história dele. Desde o início do terceiro ano, você vem analisando sua escola. Junto a seus colegas, vem desvendando seus cantinhos, conhecendo melhor as pessoas que estudam e trabalham nela, pesquisando, montando maquetes e fazendo desenhos. Enfim, você vem conhecendo cada vez melhor como é a sua escola atualmente. Nessas aulas, você fará algo diferente, uma viagem pelo passado da sua escola. Então, olha só. Agora, nós vamos passar para a história da minha escola. Nessa história da minha escola, a professora vai fazer uma proposta diferente para vocês da que está na apostila. Porque agora a apostila vai pedir para vocês fazerem grupos para vocês pesquisarem sobre a história do Colégio Ângulo Jataí, que é a escola de vocês. Então, olha só, como não vai ser possível agora a gente fazer esses grupos para fazer essa pesquisa, para que vocês encontrem dados do passado da escola, nós vamos fazer o seguinte: a professora vai passar para vocês um texto sobre a história da nossa escola e uma atividade para vocês fazerem sobre a história da escola. Então, o restante desse capítulo, ele vai falar tudo sobre a história da escola, da nossa escola. Então, como não é possível a gente fazer essa pesquisa na escola agora, nesse momento, vocês vão estudar sobre o passado da nossa escola através de um documento que a professora preparou para vocês. Combinado? Então, olha só, vamos lá, a professora vai abrir aqui esse documento. Então, olha só, história da minha escola. Então, eu vou ler com vocês e depois a professora vai mandar esse documento para vocês pela Agenda Edu para que vocês possam imprimi-lo, certo? Colégio Cesutti Ângulo Júnior nasceu na vontade e do princípio de oferecer ensino de qualidade, vislumbrando contribuir com a melhoria da educação básica, culminando com o desejo de oferecer uma educação humanizada, responsável e crítica, buscando ampliar o universo mágico do educando na infância e na juventude. O Colégio Cesutti Ângulo iniciou suas atividades em fevereiro de 1994, com apenas 130 alunos, 19 professores e 11 funcionários. Seus fundadores foram os professores Evarista Anania de Paula, diretor administrativo, e Paulo de Lima, diretor-presidente. Aquele ano marcou o começo de uma trajetória de muito trabalho com visão voltada para o futuro, diante de muitos tropeços e vitórias. Eram poucas as salas de aula, um corpo docente reduzido, mas de muito idealismo. Hoje, o Colégio Cesutti Ângulo Júnior,
que atuou nestes 25 anos com serenidade, compromisso e competência, conta com um número significativo de alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio, aproximadamente 505 alunos, um corpo docente formado por mais de 50 professores qualificados em suas respectivas áreas de atuação, com aproximadamente 20 funcionários que trabalham em sintonia constante, visando a construção do conhecimento e exercitando sempre uma filosofia de educação proativa. Então, aqui nós temos a imagem, né, da nossa escola hoje, certo? Então, essa é a história do Colégio Ângulo Júnior. Do Ângulo já tá aí. E agora, aqui a professora colocou uma atividade para vocês. Olha aqui a nossa escola antes e a nossa escola hoje. Então, como era a nossa escola há muitos anos atrás, quando iniciou o funcionamento dela, ela era dessa forma que vocês estão vendo aí na tela de vocês, uma imagem mais antiga. E a nossa escola hoje. Então, aqui agora vocês vão responder: qual o nome do nosso colégio? Em que cidade ele está localizado? Em que ano o nosso colégio foi fundado? Quem é o seu fundador? Quantos alunos havia no seu primeiro ano de funcionamento? E hoje, quantos alunos em nosso colégio? Qual o nome Qual o nome do diretor pedagógico do nosso colégio? Então, aqui nós temos algumas informações ainda. Então, agora vocês vão responder essa atividade para a gente concluir esse capítulo 5, que é a história da nossa escola, certo? Então, olha só, eu vou mandar para vocês a história e essa atividade na Agenda Edu para que vocês possam fazer juntamente com a família de vocês em casa, certo? Qualquer dúvida, a professora está à disposição. Um beijo e um bom trabalho para vocês. E prestem bastante atenção nessa história da nossa escola, combinado? Beijo!